A saga do Cruzeiro na Série B de 2020, que já invadiu 2021, continua valendo. O time acaba de vencer o Sampaio Corrêa por 1-0 no Castelão, em São Luís, naquela base, jogando como time pequeno mesmo. O resultado, no caso, mais importante do que o rendimento. Eu vou explicar aqui a justificativa para isso daqui a pouco. O Cruzeiro vai a 44 pontos. Eu diria que matematicamente já não, dificilmente correrá risco de cair para a Série B. Ele deu uma afastada da Série C, deu uma afastada da turma que está lá atrás. Não vai subir, porque a matemática ainda o permite sonhar, ainda lhe permite sonhar, mas aqueles 6 pontos perdidos, eu sempre bato naquela tecla dos 6 pontos perdidos por determinação da FIFA. Pontos esses que foram conquistados em campo. Em campo o time teria 50 pontos. Ele está com 44, não vai subir. E muito provavelmente esses 6 pontos farão falta sim. Muita gente fala, vai lembrar, e com razão, o time tropeçou demais, principalmente em casa, é verdade. É a 8ª vitória dele fora. Ele tem mais vitória fora do que dentro. Né? Mas 6 pontos não te dão o direito de ter gordura. Você não tem gordura nenhuma. Então você perdeu mesmo. Não vai subir e esses 6 pontos vão fazer falta sim. Porque se ele estivesse com 50 pontos, faltando 15 para disputar, ele estaria a 2 do G4. Estaria a 2 e não a 8, como neste momento, nesta noite de sexta-feira. Né? O primeiro jogo do Cruzeiro como um time centenário. Né? 6 dias depois de se tornar um centenário, o primeiro jogo, ele ganhou por 1-0, com algum mérito pela construção do gol, mas jogando como time pequeno, daquele jeito. Um gol logo aos 4 minutos de partida, numa rara jogada muito bem produzida pelo time, e não é de bola aérea não. Bola rasteira, o Giovani recebeu uma bola da intermediária, lançou o Ayrton na esquerda, o Ayrton foi ao fundo, cruzou o pote que veio em diagonal na pequena área e tirou do goleiro, fez 1-0, um gol muito bem construído. Segundo gol do William Potker, atacante que o Filipão sugeriu, cuja contratação o Filipão sugeriu, foi contratado ao Internacional. O Cruzeiro cedeu o prata da casa Maurício para o Inter e pegou o Potker. E eu me pergunto, que Potker é esse que o Cruzeiro contratou? É um jogador que desde então jogou uns 10 jogos, por aí, 12. Fez 2 gols, tem 2 gols. Ou o Potker que já tem 2 expulsões. Porque o lado A e o lado B, o Jekyll e Hyde. Né? O mesmo Potker, no segundo tempo, aos 5 minutos, foi expulso por reclamação. Já tinha levado o amarelo um pouco antes, ficou reclamando, o árbitro puxou o vermelho e deu. Ninguém puxa o vermelho sem mais nem menos se alguém não tiver falado alguma coisa. Então ele foi expulso. Então o Cruzeiro tem que se decidir. Que jogador é esse? É um jogador que fez só 2 gols nesse período que está lá, e ele já foi artilheiro de Brasileiro 2016, lembre-se disso, pela Ponte Preta, um dos artilheiros, co-artilheiro, dividiu com outros jogadores aí, ou é um jogador que já foi expulso 2 vezes. Não dá para confiar num jogador desse. Está fora do próximo jogo, né, contra o Oeste, no Mineirão, próximo jogo, assim como o Giovani, que tinha sido substituído no intervalo e foi expulso no banco por reclamação. Também levou vermelho, não vai poder. O Filipão perde 2 opções para o jogo contra o Oeste. Já não tem tantas assim. Já está certo que o Cruzeiro não deve cair mesmo. Não vai subir. Evidentemente, o projeto todo é feito agora para manutenção na Série B, para uma campanha mais digna, condizente com a grandeza do clube, grandeza essa que os dirigentes anteriores negaram ao roubar do time escandalosamente, né, com tantas falcatruas e fraudes que botaram o clube nas páginas policiais, cuja consequência foi para dentro do campo, invadiu o campo, atropelou o time, um time que tinha bons jogadores e caiu para a Série B e está amargando essa fase decadente aí de completar 100 anos na segunda divisão, continua na segunda divisão, continuará, não vai subir, é muito difícil, é quase impossível. Não adianta ficar se apegando à matemática, tem que ter uma combinação de resultados muito grande para que isso aconteça. Ele não consegue empilhar 2 vitórias seguidas. O próximo jogo já é em casa, onde ele raramente vence. Ele quase não vence em casa contra o Oeste. Um empate com o Oeste, então lanterna, no primeiro turno causou a queda do Ney Franco e a contratação posterior do Filipão. Está completando um turno desde então. O Filipão melhorou em que o time? Melhorou um pouco no astral, primeiro compete, luta,
tá carrinho, faz muita falta, mas vence pouco, empata muito, perde pouco, é verdade, perdeu 2 vezes com ele, mas perde muitos pontos, principalmente em casa, e isso vão custar caro, tão caro quanto aqueles 6 pontos tirados da FIFA, tirados pela FIFA, né? O Sampaio Corrêa não vence há 5 jogos, a 5ª derrota consecutiva, ele que já tem uma arrancada no primeiro turno, inclusive venceu o Cruzeiro no Mineirão no dia 8 de outubro, estão fazendo 3 meses nessa noite que ele venceu o Cruzeiro, agora perde exatamente 3 meses depois. Parece que já foi onde tinha que ir, não deve cair também, tá 1 ponto à frente do Cruzeiro ali, 45, mas também não vai subir. Tá vendo a turma se distanciar, outros times brigando, Cuiabá, Juventude, CSA, outros times mais bem colocados, Guarani, Ponte Preta, estão ali na briga. Então ele não deve subir realmente, né? Assim como o Cruzeiro. O Cruzeiro vai treinando aí, vai ter companhia forte ano que vem aí, Botafogo, possivelmente o Vasco, então vai ter que melhorar bastante. Não se sabe se o Filipão ficará. Eu já li aí blogs de pessoas bem informadas e o Filipão anda insatisfeito com o atraso de salário. Você está devendo salário há 2 a 3 meses aí, 13º. Isso nunca é bom. Isso era uma promessa que foi feita ao Filipão quando ele foi contratado, né? Consumiu muitas doses de uísque e muita conversa lá no Sul, né? Então, não se sabe se ele ficará. Então, vamos ver como é que se comporta o Cruzeiro daí em diante. Venceu um jogo. Venceu, se livra da Série C praticamente, não vai se aproximar da A, não se aproxima, está muito distante matematicamente e vai lamentar aqueles 6 pontos sim. Não dá para esquecer aquilo. Aquilo é uma falha imperdoável de quem permitiu que chegasse àquela situação. É isso aí. Não tem muito o que elogiar, não. Ganhou um jogo, mas não foi sem brilho nenhum, ganhou. O do William Potker permanece ali, no miolo da Série B. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço.